Boa tarde a todos. Nossa equipe é composta pelas discentes André Nascimento, Elaine Neto, Emily Costa, Caroline Fonseca. O docente responsável e orientador da disciplina é o Dário Lisboa. Nós iremos abordar a cultura do bovino de corte. Bom, aqui estão alguns aspectos que iremos abordar neste seminário, que é a introdução, biologia das principais raças, sistemas de criação, fase de pecuária de corte, fatores climáticos, conforto térmico, fator ambiental, equipamentos, materiais, manejo reprodutivo, manejo alimentar, manejo sanitário, questões legais e ambientais, Carla e Lais, fatores econômicos, conclusão e as referências. Bom, na introdução, como nós podemos ver nessa tabela, nós iremos abordar os maiores produtores de carne do mundo. E aqui está o Brasil em primeiro lugar, com 221,9 milhões de cabeças de gado, seguindo a Índia, China e os Estados Unidos. E aqui uma citação de Passetti 2019, que diz que a Índia, o Brasil, a China, os Estados Unidos e a União Europeia detém os maiores rebanhos de bovino do mundo. Na Índia, é esperado que encontre o maior efetivo de bovinos em razão da cultura do país, mas ter rebanhos grandes nem sempre é sinônimo de rebanhos altamente produtivos e eficientes. A produção de gado de corte no Brasil em números. No Brasil, 80% do gado de corte são os ebuínos. O sucesso e a expansão desses animais no território nacional se deram principalmente em função da sua adaptação em climas tropicais e fez do país um dos líderes mundiais em produção de carne. A região centro-oeste, com destaque para Mato Grosso, detém o maior efetivo de cabeças com cerca de 30 milhões de animais, de acordo com o IBGE 2016. Apesar disso, a região norte do país merece seu devido destaque, pois nos últimos anos teve um salto bastante grande na produção de carne e hoje representa em torno de 22% do rebanho nacional. Como nós podemos ver aqui nessa tabela, São Félix do Xingu, no Pará, ele é o líder em efetivo de bovinos com 2,2 milhões de cabeças de gado. Curambá segue no segundo lugar com 1,8 milhão de animais. Vila Bela da Santíssima Trindade se destacou da sétima para a terceira posição, após a alta de 14% do seu rebanho, chegando a 1,2 milhão de animais. Bom, aqui nós vamos falar os países que mais consomem carne no mundo. Como nós podemos ver, em primeiro está Estados Unidos, Austrália, Argentina, Israel. Em quinto lugar está o Brasil. Bom, os principais consumidores regionais de carne bovina. Santa Catarina é o segundo estado que mais consome carne bovina no país, cerca de 18 quilos, empatando com o Paraná, segundo a pesquisa do IBGE. O Rio Grande do Sul, com 26 quilos, é o maior consumidor de carne do país. Bom, crescimento do setor. De acordo com a pesquisa do MAPA e da Embrapa, que eles fizeram uma projeções para 2029 a 30, apontam para um aumento da produção no setor de carnes na ordem de 23,8%, sendo a carne bovina responsável pelo crescimento de 16,2%. Em janeiro e fevereiro de 2020, mesmo com a crise do coronavírus já se espalhando pelo mundo, a exportação de carne foi 4,6% maior que o mesmo período de 2019, deixando claro que o nosso gado, que havia perdido competitividade no final do ano anterior, se superou. Entretanto, a inovação digital passa a integrar o mercado nas próximas décadas, servindo com forças para injetar gestões e inteligência na atividade. A tendência aponta para a exigência de melhor gestão no negócio, digitalização e intensificação produtiva. A iniciativa corporativa é uma saída para os pequenos produtores se adaptarem às novas exigências do mercado. Vou falar agora sobre os aspectos socioambientais. Como qualquer atividade,
agrícola, a pecuária ela é apontada como um dos principais vetores de expansão de fronteira agrícola, ameaçando assim os biomas como o Cerrado, a Amazônia e destruindo os hábitats naturais de várias espécies. Isso é a destruição dos ecossistemas ambientais que a atividade ela faz. Em relação à degradação do solo, ela é resultante do baixo investimento de manutenção de pastagens, podendo inclusive provocar compactação e erosão do solo. A poluição dos recursos hídricos, ela se dá através de cargas de nutrientes de nitrogênio, fósforo, potássio do esterco, hormônios, metais pesados e patógenos carregados para os leitos dos rios pela lixiviação do solo. Principalmente se essa região ela chove demais, isso acontece muito. E as emissões de GE, que é gás de efeito estufa, devido ao grande número de animais existentes no mundo. Estimativas mostram que o rebanho bovino emite cerca de 9% do total desses gases gerados por ação humana. Bom, nós vamos falar agora das principais raças do sistema de criação do bovino de corte. Aqui nós temos 4 em destaque, que é o Guzerá, Brahman, Tabapuã e a Nelore. A raça Nelore é de gado de corte zebuína mais produzida no Brasil. São animais que se adaptaram muito bem às condições climáticas do país. É aqueles que mais se investiu dinheiro e pesquisas no melhoramento genético e, entretanto, de suas exigências nutricionais. E entendimento de suas exigências nutricionais. O Tabapuã. São animais com destaque na produção pecuária em função de sua habilidade materna e alta fertilidade. É a única raça de zebuínos desenvolvida no Brasil e vem recebendo muita atenção por parte de pecuaristas e pesquisadores nos últimos anos. Brahman. São animais que têm excelente conversão alimentar, quilos de carne produzida por quilos de alimento consumido. As fêmeas têm curto intervalo de parto em comparação às outras raças e são ótimas produtoras de leite, o que resulta em bezerros desmamados com bom ganho de peso. Guzerá são animais de dupla aptidão, corte-leite. Em função dos bezerros terem baixo peso, ao nascer, as fêmeas têm facilidade de parto. Além disso, essa raça é a base genética para muitos cruzamentos industriais de gado de corte zebuíno no país. Bom, nós vamos falar agora sobre os sistemas de criação desses animais. E dentro dessa criação, nós temos os 4 sistemas que mais se destacam no gado de corte. O sistema extensivo, ele é caracterizado pela criação dos animais em grandes extensões de pastagem, com pouco insumo, equipamentos e mão de obra. A principal vantagem nisso é o baixo custo de produção. O grande problema é a sazonalidade impostas pelas condições adversas do clima no país. Ou seja, no período das águas, existem abundâncias de alimento a campo, enquanto durante a seca, a pastagem se torna de baixa qualidade nutricional e escassa, levando os animais a perderem peso, e isso aumenta o tempo para o abate e a rentabilidade da atividade. No sistema extensivo, os animais são mantidos parte do tempo solto e parte do tempo confinado. Nesse sistema são usadas tecnologia como alimentação balanceada, sal mineral nos coxos e vermifugação. À noite, eles podem ficar fechados, recebendo ração. Esses animais alcançam pesos mais rápido para o abate em comparação com os criados no sistema extensivo. No sistema extensivo, é considerado o mais moderno e que traz os melhores resultados do ponto de vista de eficiência de produção. Esse sistema é utilizado principalmente para a terminação dos animais e resulta em carcaças bem acabadas, com boa disposição de gorduras subcutâneas e intramuscular. Uma das
Desvantagem desse sistema é o alto custo de implantação e o custo de produção. O sistema superintensivo, ele possui as mesmas características do intensivo, porém permite que se utilize intensidade de povoamento ainda maiores. Bom, agora nós vamos falar das fases de criação desses animais, destacando a fase de cria, recria e engorda. A fase de cria é a fase do sistema onde utilizamos as fêmeas, que são chamadas de matrizes, com o intuito de produzir bezerros para o mercado. Nessa fase do sistema, temos alguns pontos de atenção importantes: mão de obra especializada para trabalhar com a reprodução das matrizes, inseminação, diagnóstico de gestação, dentre outras atividades. Os funcionários que lidam no dia a dia com o gado devem estar bem preparados e atentos para as demandas na época de nascimento dos bezerros. Outros fatores importantes de atenção inerente às fases de criação, resultados baseados em variáveis biológicas, taxas de lotação, comercialização de descartes e ajuste de lotação, menor flexibilidade e maior sensibilidade ao ciclo da pecuária. Na fase de recria, que é após a desmama dos bezerros, que ocorre normalmente entre 6 e 8 arrobas, esses bezerros entram na fase dominada de recria. Como produto teremos o boi magro, que é entendido como um animal que cresceu em tamanho e estrutura corporal, que ainda não se encontra pronto para o abate. A fase de recria abrange a fase do animal desmamado até o momento da engorda. Apresenta também pontos de atenção: pouca flexibilidade comercial, demanda crescente com confinamento e LPF, sistemas mais extensivos que utilizam ferramentas como confinamento e integração de lavoura pecuária, logo fazem aumentar a demanda pelo produto da fase de recria boi magro. Sensibilidade à compra e venda, maior liquidez, maior produção de arroba, hectares, maior taxa de desfrute, preço de reposição, taxa de lotação. Bom, na fase de engorda, após atingir o peso desejado e se tornarem boi magro, normalmente com peso em torno de 14 arrobas, os animais saem da recria e entram na fase aonde passarão por um processo de aumento de peso, principalmente pela deposição de gordura, que demanda maior necessidade de pastagem mais nobres e suplementação por grãos. Devemos estar atentos aos seguintes fatores: ciclo curto, maior giro de capital, elevado custo nutricional, resultados diretamente ligados ao fator genético. Bom, nós vamos falar agora sobre a reprodução. Ela ocorre das duas formas, através da monta e o IATF. A estação de monta, ou período de monta, é uma prática de criação de bovinos em que as fêmeas em reprodução são expostas ao estouro ou à inseminação artificial durante um determinado período do ano, com o objetivo de concentrar os partos e, em sequência, as operações, como a desmama, a vacinação e a vermifugação. A adoção da estação de monta possibilita a intensificação de fêmeas de melhor desempenho reprodutivo, sendo que as vacas que parem no início da estação de partos normalmente ficam gestantes mais cedo dentro da estação, além de desmamar os bezerros mais pesados. O sistema IATF, que é inseminação artificial por tempo fixo, ele é uma eficiência reprodutiva, ele é fundamental para o sistema de produção de bovinos, que apresenta um ciclo reprodutivo longo, com um descendente a cada parto. Uma boa eficiência reprodutiva, seja pelo acasalamento ou pela inseminação artificial, permite maior vida útil dos animais e mais nascimentos de bezerros.
A idade para se atingir o peso ideal vai depender do nível de manejo da alimentação e de cuidados sanitários. Bom, agora nós vamos falar sobre fatores climáticos, conforto térmico e fator ambiental. Que o sombreamento dos currais de engorda, ele é opcional. Existem currais totalmente cobertos, parcialmente cobertos e totalmente descobertos. No entanto, as altas temperaturas podem interferir em diversos aspectos, que vão desde a formação muscular do animal até a sua capacidade reprodutiva. Portanto, considerando que o calor é prejudicial aos animais, no que diz respeito à produção e ao abate, é importante que o produtor considere a consultoria especializada para questões de clima, já que a meteorologia pode afetar diretamente a sua produção. Quando o gado está confinado, as informações sobre as condições meteorológicas são importantes para permitir ao gestor implementar medidas de melhoria de qualidade de vida, como ventiladores, janelas e materiais que proporcionam mais conforto térmico aos animais. Também é fundamental ficar atento ao ambiente externo, quando o gado for pastar. O rebanho precisa ter locais de sombra natural ou estruturas construídas na fazenda, para se abrigar do sol forte e não ter suas condições de saúde afetadas pelas altas temperaturas. O controle do calor excessivo pode gerar melhorias no bem-estar geral dos animais, até mesmo salvar vidas do rebanho. Obviamente, isso representa uma enorme otimização dos recursos usados, até então evita prejuízos. Bom, fatores climáticos. Como o clima interfere na produção do gado de corte? No quesito de disponibilidade e preços dos grãos. O clima ele pode impactar a criação do gado de formas indiretas. Uma delas é o efeito que a mudança de temperatura e as chuvas têm na produção dos grãos que são usados para a alimentação do rebanho. Chuvas demais em determinados períodos ou secas podem afetar a produção de soja e milho, dois cereais muito usados na alimentação do gado, além de interferir na qualidade disponível desse alimento. Os eventos climáticos também podem ter impacto sobre o preço desses grãos. Impacto sobre a pastagem. O cuidado com o pasto é delicado e está diretamente ligado às condições meteorológicas. Chuvas muito intensas podem causar o apodrecimento da grama, gerando uma dificuldade de enraizamento. Já se as chuvas forem poucas ou se houver uma seca, o pasto pode queimar. Eventos como geada ou frio extremo também pode causar perdas no pasto. Tudo isso gera uma resposta imediata na alimentação do gado e a introdução da ração pode encarecer muito a produção. A produção da forragem. O mesmo raciocínio que vale para a pastagem vale para a produção da forragem. Se algum evento meteorológico atrapalha o crescimento da grama e a formação da pastagem, a forragem também ficará prejudicada. O gestor de agronegócio precisa saber das condições climáticas com antecedência para conseguir planejar uma possível complementação com ração na alimentação do rebanho. Mudanças na distribuição das doenças e pragas. O frio e a umidade são fatores que podem propiciar a propagação de uma série de doenças, como vírus e fungos, no períodos mais secos e baixa a incidência de doenças. Mas é a época dos carrapatos. Saber quando serão e quanto tempo esses períodos vão durar auxilia o planejamento do gestor, no sentido de aplicar os antiparasitários corretos de acordo com o que as condições climáticas requerem. Efeito do tempo sobre a saúde animal e seu crescimento. O estresse térmico é um dos principais fatores que influenciam na saúde dos animais de corte. O calor contribui para aumentar a taxa de crescimento dos músculos dos indivíduos do rebanho. Com menos peso, os animais
o animal pode demorar mais tempo do que planejado para ir para o abate. Além disso, fica mais vulnerável às infecções, uma vez que o cortisol afeta o sistema imunológico. Condições para a reprodução. O estresse térmico também afeta a produção de gado de corte. Machos e fêmeas submetidos a altas temperaturas ficam estressados, e isso tem impacto negativo sobre a qualidade e a quantidade do sêmen, tornando a reprodução mais cara e mais lenta. Vale ressaltar que quanto mais o gestor cuida de cada detalhe meteorológico, mais fácil será o cuidado com o bem-estar animal. Isso vai se refletir diretamente na qualidade e a confiabilidade do gado de corte. O monitoramento e a precisão do tempo também fará com que os custos sejam direcionados e aplicados no momento e nas situações corretas. Bom, agora nós vamos falar sobre conforto térmico. Em animais confinados, o estresse térmico ocorre em vários graus e é comum em diferentes regiões produtoras de carne bovina no mundo. Para se manter saudável, obrigatoriamente, o animal tem de manter sua temperatura corporal dentro de uma faixa ótima. Relação entre conforto térmico e produtividade dos bovinos de corte. O estresse térmico leva não somente a uma redução de consumo, mas também ao aumento de energia de manutenção, sobrando menos energia para o ganho de peso. Além disso, o estresse térmico também é conhecido por causar a diminuição da imunidade do animal, aumentando a liberação do cortisol, um hormônio imunossupressor, impactando na saúde e no desempenho dos animais. Como identificar o estresse térmico e minimizar os impactos no rebanho? A adoção de estratégias para identificar o estresse térmico é amenizar os impactos negativos e bastante importante, diminuindo as perdas, aumentando o ganho de peso, diminuindo o índice de doenças e melhorando a eficiência produtiva. Bom, desses métodos nós vamos estar destacando 2 para poder identificar o estresse que esse animal vem causando, que esse animal vem sofrendo. Um deles é o Point Score e o HIL. Bom, o score, ele é uma classificação que avalia a taxa de respiração de animais sob estresse térmico, cuja escala de referência vai de 0 a 4,5, sendo o 0 uma condição de conforto e 4,5 de extremo desconforto, como pode ser observado aqui nesta tabela. Bom, o HLI trata-se de cálculos matemáticos baseados em informações fornecidas por estações meteorológicas, contendo a temperatura, umidade, pressão, velocidade dos ventos e a chuva, que são associadas aos dados referentes a cada tipo de animal, como sexo, raça, idade e cor da pele, e parâmetros estruturais dos lotes, como a quantidade de lama, sombra, período de dias de confinamentos, dentre outros fatores. Bom, inicialmente desenvolvido por um pesquisador australiano, ele está sendo adaptado para a realidade das fazendas brasileiras. Bom, fator ambiental. Para estar mantendo esse fator equilibrado, ele está muito interligado ao bem-estar animal, onde é necessário ter uma boa nutrição, ter uma boa sanidade e a ambiência nas instalações, referindo sempre à ambiência térmica, à ambiência relacionada à luz, à acústica e à e atmosférica. A ambiência nas instalações, estando em equilíbrio, vai evitar que esses animais sofram constantes estresses. E também outros fatores no topo da pirâmide, né? Que devem ser muito bem pensados, que são as instalações, as práticas de manejo e as complexidades ambientais. Bom, tudo isso em equilíbrio
faz com que os animais eles se livrem da sede, fome e má nutrição, livres de desconforto, livre de dor, injúrias e doenças. E nós sabemos que se o couro ele tiver um corte, por mais pequeno que seja, ele acaba perdendo valor de mercado. Como nós sabemos, o gado ele é um produto de tripla aptidão. Livre para expressar comportamento natural e livre de medo e estresse. Bom, vamos falar agora sobre as instalações, equipamentos e materiais. As instalações de um confinamento devem ser funcionais e de baixo custo. Enfim, devem ser bem construídas. Basicamente, o confinamento deve ter um curral de manejo, currais de engorda, com coxo e bebedouros em números suficientes para suprir a necessidade dos animais e evitar disputas entre eles na área de alimentação e tratamento dos dejetos. Dentre os vários currais, nós vamos estar destacando o curral de engorda, como nós podemos ver nas ilustrações. O curral de engorda, para se construir esse curral, deve-se ter em mente a quantidade de animais por curral. O ideal são grupos de no máximo 100 animais, e se possível que seja um número compatível com a quantidade de animais que abarcam em uma carreta, que normalmente não passa de 36 animais de 17 arrobas, de modo a não sobrar animais na baias após o embarque. O próximo passo é determinar a área de construção e dimensionamento desta, devendo ser um local plano e que possibilite uma boa drenagem da água pluvial, pois quanto mais úmido for o terreno, maior será a área destinada ao confinamento. O dimensionamento varia entre 8 a 16 metros quadrados por animais em regiões secas e de 30 a 50 metros por animais em regiões mais úmidas. Bom, vou estar falando um pouco sobre os equipamentos. Os bebedouros, eles devem ter pelo menos de 0,6 metros lineares correspondentes a 15% dos animais à baia e devem ser instalados em uma área do curral que não tenha depressão no solo para evitar o acúmulo de água e facilitar a drenagem. Eles devem estar sempre limpos, com água de boa qualidade e em abundância. Os coxos devem ser limpos antes do primeiro fornecimento da ração todos os dias. Ter alguma saída para a água das chuvas em caso do coxo descoberto e dimensão de pelo menos 0,7 metros lineares por animal, evitando disputas no coxo entre os animais. Os bebedouros podem ser abastecidos com água corrente controlada por boia. Deve ser dimensionar os bebedouros em 0,8 metros de altura por 0,5 metros de largura, de modo a se armazenar de 15 a 30 litros por animal. Levando-se em conta que todos os animais ingerem água ao mesmo tempo, estas medidas são suficientes para suprir a demanda por consumo de água. Um boi tem um consumo diário de 10% do PC. Bom, aqui nós podemos ver os equipamentos mais usados, nas instalações de bovino de corte, que são cercas, o curral de confinamento, cercado para grimp field, coxos para suplementações de animais, coxos para suplementação de concentrados ou volumosos, bebedouros, reservatórios de água. Bom, aqui nós estamos mostrando, como eles ficam instalados no sistema, pode ser a campo aberto ou dentro dos confinamentos, ressaltando que geralmente os comedouros e o coxo, como também é chamado, eles geralmente têm essa região, eles têm esse formato mais côncavo, que é para facilitar
a alimentação do gado e evitar injúrias. Bom, nós vamos falar agora sobre o manejo reprodutivo, ressaltando os usos de biotécnicas reprodutivas, como a inseminação artificial em tempo fixo, aspiração folicular, fertilização in vitro, transferências de embriões. Bom, nesse slide nós vamos estar destacando como é feita a seleção dos touros e matrizes para poder fazer a estação de monta e também as escolhas, né, tanto do macho quanto da fêmea para a inseminação artificial. Bom, o touro é um importante incorporador da fertilidade comprovada no programa reprodutivo. O exame andrológico realizado pelo médico veterinário direcionará a seleção dos touros pelo potencial de produção de sêmen, características raciais, comportamento e masculinidade. A seleção de touros deve também complementar o seu mérito genético por meio do estudo da genealogia, ou seja, a avaliação de potencial de fertilidade e produção herdado dos pais, avós e etc. É importante atribuir alto grau de responsabilidade e critério na escolha dos reprodutores, pois o impacto da fertilidade do touro no desempenho reprodutivo do rebanho é diversas vezes maior do que o da vaca, visto que a proporção touro-vaca pode variar de 1,25 até 1,50 em regime de monta natural nas condições usuais de acasalamento a campo. Bom, as matrizes. A seleção e o manejo de novilhas e vacas para reprodução complementam uma série de decisões que devem estar atreladas a características particulares de cada animal, como, por exemplo, idade e peso corporal, época de parição, score e condições corporal. A fêmea não deve estar nem muito magra, nem muito gorda. E condições uterinas, ovarianas, avaliadas pelo médico veterinário por meio de exame ginecológico. Esses fatores serão determinantes da fertilidade geral do rebanho e das chances de as fêmeas emprenharem, pois influenciam diretamente a puberdade em novilhas e o anestro no pós-parto das vacas, período em que as vacas permanecem sem apresentar cio. Além disso, a seleção mais acurada de fêmeas passa pela precocidade sexual, a idade ao primeiro cio. E também é visto a questão da habilidade materna, que é a desmamar bezerros pesados e a capacidade de produzir um bezerro por ano. Outras decisões em relação à seleção de fêmeas provêm da necessidade de reposição e descarte de matrizes até que se estabilize o rebanho com o número máximo de bezerros produzido por ano. Mesmo após a estabilização do rebanho em condições normais, preconiza-se o destaque de todas as fêmeas vazias ao final do período de monta ou substituição de cerca de 20% do total de matrizes pluriparas por novilhas, podendo ser escolhidas para destaque aquelas que emprenham próximo ao final da estação de monta. Isso nos casos em que a taxa de prenhez final. Ainda antes do início da estação de monta, é imprescindível realizar o diagnóstico ginecológico para verificação de possíveis anormalidades útero-ovarianas ou até mesmo gestações não programadas provenientes da mistura acidental de lote. Porque qualquer descuido nessa etapa pode incorrer em risco ao êxito do programa reprodutivo, principalmente se este
incluir a inseminação artificial. O diagnóstico de gestação deve ser realizado o mais precocemente possível após o término ultrapasse os 80%. Da estação de monta ocorre em 26 dias através da sonografia e 45 por palpação retal, pois desta forma indicam-se com antecedência as fêmeas que deverão ser destacadas ao desmame e ganham-se mais tempo para programar a reposição de fêmeas. A estação de monta, geralmente a estação ela é iniciada no período das primeiras chuvas, quando ocorre a rebrota do pasto na primavera, e normalmente há um aumento no potencial de fêmeas apresentando o cio. Nas condições do Brasil Central, esse período se dá em outubro e dezembro, e os nascimentos se concentram de julho a setembro, no período seco. Desta forma, as propriedades que produzem o desmame aos 8 meses de idade, os bezerros são separados das mães nos meses de março, abril e maio, época de grande oferta de pastagem. Essa prática favorece o desempenho do bezerro no início da recria, bem como o da vaca, que estará sem bezerro ao pé e poderá suportar melhor as restrições do período seco e melhorar as condições corporais ao parto. A adoção da estação de monta, além de otimizar a utilização da forragem, ainda contribui organizando o tempo disponível para as outras atividades dentro da fazenda, como, por exemplo, o controle zootécnico e calendário sanitário. Apresenta também as vantagens de padronizar os lotes de bezerro e aumentar o seu peso ao desmame. Assim, faz-se a maximização dos recursos e dos programas de trabalho, embutindo ganhos operacionais e econômicos significativos. A duração da estação de monta também é importante para verificar a reciprocidade e a fertilidade das fêmeas. Tal período não deve ultrapassar 90 dias para a vaca e 60 dias para novilhas, pois nesses casos as fêmeas terão chance suficiente de apresentar entre 2 a 4 cios férteis e emprenharem em uma duração média de 21 dias entre os cios. Bom, o uso da inseminação artificial tempo fixo na estação de monta, ele consagrou-se mundialmente e provou ser viável a técnica e economicamente para acelerar o ganho genético e retorno econômico da pecuária. Dentre suas vantagens, destacam-se a padronização do rebanho, o controle de doenças sexualmente transmissíveis, a organização do trabalho na fazenda, a diminuição do custo de reposições de touros, entre outros. Outra vantagem são os programas de cruzamento industrial com touros de raças altamente precoces e com alto ganho de peso, mas pouco adaptadas às condições tropicais, e ainda o uso de sêmen de touros, mesmo após sua morte. Mas o principal benefício dessa técnica é o melhoramento genético por meio do uso de touros provados para obtenções de crias com maior potencial de produção e reprodução. Para melhorar a eficiência reprodutiva, é importante ressaltar que o manejo da propriedade é fator imprescindível, considerando que as características reprodutivas são essencialmente influenciadas pelo meio ambiente e pela nutrição. Outro quesito que deve ser analisado para essa seleção é a idade dos animais. O crescimento animal, ele apresenta desenvolvimento alométrico, ou seja, os componentes de crescimento corporal não aumentam no mesmo ritmo, ou seja, geralmente os tecidos neurais e ossos crescem mais cedo, seguido da musculatura.
e, finalmente, do tecido adiposo. Por isso, a gordura tem o nome de acabamento em bovinocultura de corte, servindo assim como indicador da maturidade fisiológica do animal. Animais com pesos adultos diferentes encontram-se em estágios fisiologicamente semelhantes, pois o porte desses animais são diferentes. E para que o animal fisiologicamente desses animais se expressem adequadamente, esses devem receber uma dieta balanceada desde o início de seu desenvolvimento, pois o animal só vai ter um bom acabamento ou uma quantidade adequada de gordura na carcaça se houver energia disponível suficiente na dieta para que o organismo possa armazenar gordura. Ainda, segundo alguns autores, os cuidados com a recria dos animais também são importantes para garantir a expressão de todo o potencial produtivo no confinamento. Animais mais jovens são mais eficientes em ganho de peso, principalmente em casos de ganhos compensatórios, pois o crescimento poderal é regulado de forma endocrinológica e no início do crescimento as células são mais responsivas aos estímulos hormonais. Com o avançar da idade, as células vão reduzindo a habilidade a habilidade em responder aos estímulos até esse potencial se anular na maturidade. Bom, nós vamos falar agora sobre o manejo alimentar. O bovino de corte em pastagem são mais exigentes em energia de mantença, uma vez que precisam se deslocar para capturar o alimento no campo. Além disso, as forragens tropicais mais usadas no Brasil têm baixo valor nutritivo, principalmente em energia e proteína. Aliado à estacionalidade das pastagens, levam os bovinos criados a pasto a terem baixos ganhos de peso e maior o tempo até o abate. Esse problema pode ser, em parte, corrigido quando é lançado a mão da suplementação com alimentos energéticos como milho moído e proteicos, como farelo de soja. Já em confinamento, apesar dos resultados em ganho de peso serem melhores e ter a oportunidade de obter carcaças mais pesadas e melhores e acabadas, existe um grande desafio que é evitar que os animais sofram com doenças metabólicas e também a sazonalidade dos preços dos insumos e da reposição dos animais. O manejo alimentar dos bovinos confinados é considerado pelos confinadores o fator mais relevante no custo final da produção, uma vez que representa mais de 70% do custo total, sendo deste 2/4 referentes ao custo de alimentação de concentrados. Assim, se faz necessária a adoção de técnicas que busquem maior eficiência no manejo nutricional, que inclui não somente o valor nutricional do alimento, mas também a redução de custo na aquisição, transporte, armazenamento e distribuição dele. Bom, aqui nós vamos ver rações concentradas e volumosos. A ração ela é composta principalmente por milho moído ou inteiro, farelo de soja, ureia, sal mineral e sal comum. Os concentrados eles são utilizados grão de milho, sorgo, farelos de soja, amendoim, algodão, caroço de algodão, casca de soja, polpa cítrica. E os volumosos, que nós chamamos de silagens, eles são compostos por milho, silagem de cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar fresca e picada e a silagem de capim. Bom, nós vamos falar agora sobre o manejo sanitário. O manejo sanitário geralmente deve ser adotado considerando as recomendações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. De acordo com as regiões brasileiras, sendo necessária a aplicação de vacinas contra a febre aftosa, brucelose, clostridiose e a raiva.
Destaca-se a relevância da adoção de um calendário no qual esteja presente o uso de medicamentos contra endocitoparasitas. 1. Controle sanitário do rebanho é implementado por indicações prévias de um calendário profilático elaborado por um médico veterinário. Deve ser visto como uma importante ferramenta para garantir o sucesso na produção de carne bovina com a necessária rentabilidade para a atividade. Nesse calendário, deve-se observar as endemias regionais, as condições do próprio rebanho, sexo nos casos de carbúnculos sintomáticos e a brucelose. Bom, agora eu vou falar sobre as principais doenças da bovinocultura de corte. Os exames de brucelose, tricomose e capilobacteriose devem ser eleitos como os principais meios de controle das doenças que influenciam a capacidade reprodutiva dos touros. No entanto, devem também ser lembrados outros processos infecciosos importantes, tais como as doenças viróticas, como IBR e VD. O controle dessas doenças deve ser sistemático, pois as eficiências dessas reduzem o potencial reprodutivo do rebanho de cria. Os sintomas clássicos são os elevados números de vacas que retornam ao cio, processos de aborto e nascimento de bezerros fracos. A brucelose é uma doença causada pela bactéria Brucella abortus e, quando ocorre no touro, induz a subfertilidade ou infertilidade. O tratamento do animal é de custo elevado, sendo recomendado o descarte dos animais positivos ao exame sorológico. A triconomose é uma doença contagiosa sexualmente transmissível causada pelo Trichomonas foetus, que pode ocasionar morte embrionária precoce, com repetição de cio em intervalos irregulares, abortos, além de infecções após a cocriação. O touro é um foco de infecção importante, principalmente os mais velhos, por alongarem-se ou parasitas nas lâminas prepuciais e, de forma geral, sem apresentar sintomas clínicos evidentes. O controle pode ser feito por meio de tratamento individual dos touros positivos, porém o custo é elevado. O descarte dos touros infectados reconhecido por exames laboratoriais, como também dos touros mais antigos, é uma alternativa de controle. Bom, a capilobacteriose é uma doença causada pelo agente Campylobacter fetus generialis, normalmente transmitido pelo touro contaminado no momento da monta. Essas bactérias podem causar infertilidades temporárias e mortes embrionárias precoces. Os touros positivos identificados pelos exames podem ser eliminados no rebanho em função do diagnóstico da situação. A rinotraqueite infecciosa bovina, que é IBR, causada por herpes vírus tipo 1, acarreta perdas econômicas, como abortos e morte de bezerros recém-nascidos. Após a infecção, o vírus se mantém no animal de forma latente e pode ser reativado periodicamente após o estresse ou tratamento com corticoide. Esses animais servem de fonte de infecção, com as secreções nasais, oculares, vaginal e fetos abortados. A transmissão pode ocorrer por meio de coito ou por sêmen congelado. O controle é realizado pela avaliação dos resultados do diagnóstico laboratorial e o uso de vacinação como ferramenta de controle a partir desse diagnóstico. A diarreia viral bovina é uma doença causada por vírus. É transmitida por via placentária e o contato direto entre os animais.
através das fezes dos fetos abortados. No caso dos touros, além das secreções gerais, como corrimento nasal, saliva e urina, o sêmen também pode contribuir para a contaminação das vacas durante a estação de monta, coito ou inseminação. A BVD provoca abortos, principalmente durante os primeiros 3 ou 4 meses de gestação, causando a infertilidade, defeitos congênitos e atrasos no desenvolvimento dos animais infectados. A diarreia aparece como sintoma, geralmente em rebanhos contaminados, na faixa etária de 6 meses a 1 ano de idade. Os touros contaminados podem ser eliminados do rebanho dependendo do diagnóstico da situação. Bom, a poluição, ela se dá através da emissão dos gases, do uso da água, do uso da terra, dos resíduos e a contaminação da água e exploração excessiva. E o tratamento, como nós podemos ver, tem uma importância extrema, é o laboratório, fazendo as constantes exames para saber como é que está a situação do rebanho e também o uso da inseminação artificial, porque como nós podemos ver, a maioria dessas doenças elas são transmitidas através da relação sexual. Com o uso da inseminação artificial, muitas dessas doenças elas são evitadas, pois para poder ter a inseminação, o sêmen ele é passado por todo um tratamento e vários exames para justamente estar reduzindo, né, o contato com essas doenças. Bom, agora nós vamos falar sobre as questões legais e ambientais, o CAR, o LAR e a LAS. Conceito da fazenda, a mesa e seus benefícios. O LAR, ele é uma cooperativa agroindustrial do Brasil com presença em todo o mundo, com uma gestão efetiva, integrada em diversas frentes, abastecendo toda a cadeia de produção de grãos, aves, suíno, leite e ovos do campo à mesa. O CAR, ele é o registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação da área de preservação permanente, da área de reserva legal, das florestas e dos renascentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito, pantanais e planícies pantaneiras, e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país. Bom, LAS é o laboratório associado em uma rede de cooperativa pioneira entre os laboratórios de medicina e diagnóstica, presentes em diversas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tem como objetivo fortalecer e qualificar os diversos laboratórios associados através de uma busca constante por conhecimento técnico, troca de experiência e acesso a novas tecnologias. Bom, nós vamos falar sobre os fatores econômicos, começando com o custo de produção, que nada mais é do que a soma dos valores de todos os insumos, serviços e investimentos utilizados no processo de produção de um certo bem em determinada atividade. Em uma análise econômica, verificar a viabilidade da atividade é de extrema importância. E dentro dos custos de produção, ele está dividido em custos diretos ou variáveis e custos diretos ou fixos. Os custos variáveis, eles são todas as despesas relacionadas à produção e à engorda de um animal, por exemplo, sal mineral, suplementos, pastagens, medicamentos veterinários e ferramentas para aplicá-los, itens de inseminação artificial e reposição. Os custos fixos, eles são todas as despesas necessárias
para a manutenção e administração da fazenda. Por exemplo, energia elétrica, frete, materiais de limpeza, reparo de benfeitorias, material de escritório, mão de obra, e aqui entram os gastos com os funcionários contratados e também os de assistência agronômica, veterinária, zootécnica e contábil. Além desses, o produtor deve incluir na sua soma os impostos que não variam com a quantidade de arrobas produzidas, como o IPVA, o ITR, por exemplo, e os que variam conforme a quantidade de arrobas produzidas, que é o PIS, COFINS, IRPJ e entre outros. O valor da depreciação também não pode faltar na conta. Bom, como conclusão, nós vamos ressaltar os efeitos da inovação na agropecuária. Em termos sustentabilidade, quesito para a diminuição dos impactos ambientais no ecossistema e menor escoamento de produtos químicos nos rios e lençóis freáticos, tornando o negócio mais sustentável. A produtividade, com os avanços, consegue se destacar os gargalos na produção e aumentar o número de rebanhos por hectare, levando assim a produtividade da carne. A variabilidade, ser disponibilizado para a população alimentos, fibras e energia em quantidade e com a quantidade exigida serão necessários sistemas de produção integrados e dinâmicos, fundamentados em ciência e tecnologia, tendo como fundamentos a economia de escopo. Bom, aqui nós vamos estar mostrando o nosso projeto de um curral para o gado de corte. Esse curral, ele é chamado de curral de manutenção, por ele ter todos os aspectos necessários para a mantença, dos gados na propriedade, destacando como balança, o tronco de contenção, o apartadouro, o corredor de embarcadouro e o brete, dentre outros, porque nesse curral os animais eles vão ser tanto ter a saída e a entrada destes. Quando eles estão chegando na fazenda, eles vão passar pelo processo de descontaminação, cura de umbigo e dentre outros fatores. Então, esse curral ele é extremamente essencial dentro de uma propriedade. Bom, aqui nós vamos estar mostrando um pouco da biografia das discentes envolvidas nos trabalhos. E aqui umas frases de efeito. O futuro do agronegócio no Brasil, produtividade e sustentabilidade não precisam ser opostos. E nós precisamos de mais agro, mais natureza, mais saúde. Nossas vidas dependem disso. Bom, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.